E aí, tudo bom? Aqui é o Natanael Oliveira e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que é um assunto que é um pouco chato, né? Não é um assunto que as pessoas gostam muito de falar, assim, abertamente, mas eu quis trazer esse assunto para compartilhar com você que me acompanha, que tem acompanhado meu conteúdo, que conhece um pouco da minha história, enfim, você que está envolvido de certa forma com o mercado de marketing digital, com o mercado de empreendedorismo, com a questão de negócios, com a questão de, enfim, construir algo e ir atrás realmente dos seus sonhos. E nos últimos anos, principalmente quando eu comecei a ter mais espaço no mercado, quando eu comecei a fazer mais palestras, comecei com meus cursos, quando eu comecei a ter contato com mais pessoas, principalmente nos últimos 2 anos, muitas pessoas começaram a me procurar para compartilhar os seus projetos, para tirar dúvidas, para pedir conselhos, orientações. E dentro daquilo que eu posso ajudar, dentro daquilo que experiências que eu passei, coisas que eu vivi, coisas que eu aprendi, eu tenho buscado ajudar essas pessoas, eu tenho buscado orientar essas pessoas. E uma coisa que eu tenho visto acontecer de maneira preocupante são pessoas que chegam para mim e falam assim: Natanael, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo e quando eu vou conversar sobre qual é o medo é fracasso, o medo de fracassar, o medo de não conseguir. E nesse vídeo eu quero falar sobre como superar o medo de fracassar. Então, eu não vou falar isso para assim, ser algo relacionado a todo mundo tem medo, todo mundo enfrenta medo. Isso é uma grande verdade. Todos, o ser humano tem medo de uma série de coisas. Mas uma coisa que me preocupa, quando eu vejo algumas pessoas falando sobre os seus medos, algumas pessoas chegam e falam assim: Natanael, eu já investi tanto em curso, eu já investi tanto em treinamentos, que eu tô com muito medo de as pessoas enfim, que me conhecem e tal, eu preciso pelo menos recuperar o investimento. Porque eu tô com medo de passar vergonha, eu tô com medo que as pessoas descubram que eu não estou conseguindo ter resultado. Eu estou com medo de falir. Então, quando eu percebo que o medo ele está mais relacionado ao medo do que as pessoas vão achar, do que os familiares vão pensar, do que os amigos vão dizer, do que propriamente a realização de um sonho daquela pessoa. Então, são pessoas que estão colocando o seu sinônimo de sucesso simplesmente com aquilo que as pessoas vão achar ou não. Então, exemplo. Ah, Nathanael, eu tô com medo de lançar o meu produto porque se eu não vender, o que as pessoas vão achar? Então, esse medo com relação ao fracasso que tem paralisado muitas pessoas. E a verdade é que isso é algo que no Brasil isso é um pouco mais forte, né? Se você for comparar com os Estados Unidos, lá o erro é muito valorizado. Quando as pessoas fracassam, vão à falência, isso é valorizado, porque é sinal que a pessoa foi lá e tentou. Aqui, por muitas vezes, as pessoas assim, fulano foi lá, abriu uma empresa e faliu. Grande vantagem. Eu, pelo menos, fiquei aqui no meu emprego, não tive problema nenhum. Então, ainda existe um pouco dessa mentalidade ainda. Enfim, eu não quero entrar nesse método da questão em si, de mentalidade, mas muitas pessoas estão com medo de começar, porque tem medo que se não der certo, o que as pessoas vão falar. E assim, eu vou compartilhar com vocês algo que eu nunca, em vídeo, nunca comentei muito sobre isso, mas um dos maiores medos que eu tinha e se transformou num dos maiores trunfos na minha carreira profissional. Então, quando eu estudava publicidade e propaganda, quando eu estava me formando, eu não conseguia emprego na área. Eu tentava ser chamado para entrevista, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Na área que eu queria, né, que é na área de criação, eu queria ser diretor de artes, mas eu não era chamado para nenhuma entrevista. E a verdade foi que quando eu cheguei numa situação financeira realmente preocupante, eu fui trabalhar como vendedor de planos telefônicos. E eu trabalhava de farda, eu visitava prédios comerciais, e eu tinha muita vergonha de encontrar meus amigos de faculdade que estavam trabalhando em agências que eu queria trabalhar e eu estava lá de farda vendendo planos telefônicos. Então aquilo para mim era... Eu tinha medo daquela situação, aquilo me envergonhava, eu me sentia fracassado naquela situação. Poxa, todo mundo trabalhando em agência e eu aqui vendendo plano telefônico, trabalhando de farda, e eu tinha vergonha daquilo. E era uma situação que não era legal. Só que eu comecei a parar para pensar o seguinte: poxa, eu tô com vergonha de ser visto trabalhando e, poxa, quer saber? Não vou me importar com isso.
E o fato foi que eu comecei a me orgulhar daquilo que eu fazia. Eu falava o seguinte, bom, eu sou um consultor de venda, eu sou consultor empresarial, eu ajudo empresas a economizar, eu ajudo isso, e eu comecei a valorizar muito aquilo que eu fazia. E o fato foi que depois que eu consegui ir para o marketing digital de fato, a agência, muitos desses amigos, inclusive até chegaram a trabalhar comigo de uma forma ou de outra, alguns pediram para trabalhar comigo, enfim, foi uma grande reviravolta. Mas o fato que eu estou dizendo é que tudo começou a mudar a partir do momento em que eu perdi a vergonha daquilo que eu fazia, perdi o medo daquilo que as pessoas poderiam pensar e me concentrei em uma coisa: um desejo muito forte de conseguir alcançar sucesso naquilo que eu queria. Então, para você, eu não estou falando isso para uma pessoa especificamente que eu conversei, né? Talvez alguém fale assim, nossa, Nathanael, a gente conversou e você está fazendo um vídeo sobre isso. Não é isso, são várias pessoas que falam. Então, você que está assistindo agora, eu queria só deixar um recado para você. Talvez você esteja com medo de fracassar no seu projeto, talvez você esteja com medo de não conseguir ter um retorno financeiro imediato com o que você está fazendo, talvez você tenha uma série de outros medos, e faz parte. Eu só peço que você não tenha um medo, que é da questão do que as pessoas podem falar caso você não consiga. Não fique pensando que se você não conseguir, tome uma decisão, você vai conseguir. Pode demorar um mês, pode demorar 2 meses, pode demorar um pouco mais, mas você vai conseguir. Então, não fique pensando, as pessoas vão falar isso, vão falar aquilo. Então, a minha dica para superar o medo do fracasso é que você se concentre em como você vai alcançar o sucesso e como vai ser maravilhoso quando você alcançar esse sucesso. E o sucesso tem escadas, né? Você sobe uma escada, alcançou o sucesso, vai subir mais uma, e você continua constantemente. Mas se eu puder dar um conselho para você, não tenha medo do que as pessoas vão falar se você fracassar. Pense que como as pessoas vão ficar contentes e alegres e como você vai poder ajudar outras pessoas quando você for lá e conseguir ter resultado. Beleza? Então é isso. Isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo. Se inscreve aí no meu canal para receber os próximos vídeos. E no meu livro, que em breve vai estar nas livrarias de todo o Brasil, livro que eu escrevi pela editora Gente, tem um capítulo que eu falo sobre cada um tem a sua corrida. Cada um tem aquilo que você vai passar, o obstáculo que você vai vencer, cada um tem a sua história para seguir. Então, depois eu vou dar mais detalhes sobre o que eu quero dizer nesse trecho específico. Depois eu vou dar mais detalhes também sobre o meu livro, que em breve vai estar chegando aí nas livrarias de todo o Brasil pela editora Gente. Tá bom? Mas depois eu conto mais sobre isso. Então, mais uma vez, obrigado por você ter ficado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.